Pastor Márcio tem a palavra. Mais forte para ele ficar vermelho. Deixa eu só pegar aqui uns negocinhos. Só fechar a mala aqui. Estou chegando de viagem aqui. Obrigado. Vim de muito longe. Graça e paz, irmãos e irmãs, em nome de Jesus, amém? Amém. A palavra de Deus diz que alegrei-me, como me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu estou muito alegre por estar aqui. Você também? Amém. Vou abrir aqui tudo, como de sempre. E aí vai. Bom, sempre que eu subo ao altar, dá um friozinho na barriga, e eu não perco esse friozinho, e agradeço a Deus por esse friozinho, porque é temor ao Senhor e muita responsabilidade por estar aqui. Deus falou muito comigo, tem falado muito comigo nesses últimos meses. Domingo passado o Senhor falou muito comigo, me deu toda essa estratégia para que a gente possa trocar uma ideia aqui essa manhã. E eu espero humildemente que eu consiga transmitir aquilo que o Senhor falou ao meu coração, tem mudado a minha vida, e que Ele possa impactar o seu coração também. Amém? A gente está gravando? Sim ou não? Sim? Então, uma abordagem diferente. Você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, obrigado pelo seu tempo. Nós somos do Legado 33, uma igreja aqui em São Caetano. Te convido a estar conosco todos os domingos pela manhã, a partir das 10 horas. Todas as informações da nossa igreja estão no nosso site. É só jogar no site de busca, Legado 33, e lá você vai ter acesso a toda a nossa programação. Amém? Que Deus possa falar a sua vida em nome de Jesus. Eu queria orar com você. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade que temos de estarmos aqui, Senhor, louvando e adorando o Teu nome. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio para falar a nossos corações. Que nosso eu diminua, Senhor, e que Teu nome seja engrandecido para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Hoje o tema, fechando esse mês, transformados pelo Evangelho, um novo padrão de vida. E aí eu queria fazer um recap para você, recapitular tudo que Deus tem feito e falado conosco até então. Em janeiro, passamos então a falar sobre a promessa do reino de Deus. Ali abordamos sobre a definição de reino, um reino de promessa, de esperança, governado por Jesus, Filho de Deus, Rei dos Reis. Avançamos para fevereiro. Falamos então sobre pertencer ao reino de Deus. Temos falado, na verdade, nossa identidade como filhos e filhas de Deus, um povo diferente que busca em amor a santidade, debaixo de um propósito de Deus. Desde janeiro começamos então com o nosso devocional, Onde Está o Seu Coração, e o título que traz a obra ali, por pessoas maravilhosas, né? Mestres da escrita, maravilhosos, mas ela é intencional, e a cada dia Deus tem mostrado e direcionado o nosso coração, palavras de poder, palavras de direção, todas direcionadas pela palavra de Deus. Amém? E isso faz com que a gente se aproxime mais do Senhor e tenhamos um tempo de intimidade com Deus. Resumindo, Deus tem falado tanto. Pelo menos é assim que eu tenho vivido nesses últimos 2 meses. Deus tem falado muito ao meu coração. Tenho estudado muito sobre o reino de Deus. Cada dia lá
tento me aprofundar e entender um pouco mais ali na direção dos textos bíblicos. Às vezes a gente esbarra em Hebreus, né, pastora Rosana, e tenta decifrar ali as coisas. Trocamos estratégias de leitura. Olha, vi uma coisa aqui, vi outra coisa ali, vamos por ali. Livro de Salmos, o começo de todas as coisas, passamos ali por Gênesis, Abraão, e toda a promessa de Deus, todo o plano de Deus sendo construído para que chegássemos aqui. Para alguns, o reino de Deus tem sido apresentado como algo novo. Para outros, é uma afirmação da sua importância. A importância do reino de Deus nas nossas vidas. Mas a pergunta que o Espírito Santo me fez, e eu quero dividir com vocês, é: como você tem se posicionado com tudo isso que Deus tem colocado nesses 2 meses? Quais são os efeitos que isso tem mudado e trazido à sua vida? Deus tem perguntado muito sobre isso. E quando nós olhamos para nossa vida, como eu também me examinei, somos abatidos pelo tempo. O tempo é um adversário que não para. Ele não tem misericórdia. Ele não para. E toda hora ele nos cobra. Somos abatidos pelas aflições. Apesar de termos a direção de Jesus, que teríamos elas, mas que Ele venceu e poderíamos vencer, elas abatem o nosso coração. As frustrações roubam o nosso ânimo. Nosso olhar para Deus se ofusca e deixamos de ver a beleza e viver a completude do reino de Deus em nossas vidas. Tudo aquilo que Deus tem colocado, por todas essas circunstâncias que temos vivido, muitas vezes deixamos de viver isso 100% em nossos corações. Deus tem algo para você hoje. Eu creio nisso. Deus tem algo para a sua vida. E eu queria ler com vocês o texto de Lucas 33 a 39. E eu não ia falar sobre esse texto, mas estava 0-0 ali o campeonato. Aí domingo passado, aos 49 minutos do segundo tempo, Deus me coloca uma situação assim. Falei: sério, Deus? Sério, é isso. E me falou a palavra vinho novo. E aí eu lembrei do texto, e aqui estamos na nossa conversa. Então, tudo nasceu daí, aos 49 do segundo tempo da semana passada. E aí chegamos nessa conversa até aqui. Vamos lá, Mateus 5:33. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo será tirado. Então, naqueles dias, eles vão jejuar. Também ele lhes contou uma parábola: ninguém tira um pedaço de roupa nova para colocar em roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, e o vinho se derramará, e os odres se rasgarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o vinho velho é excelente. Amém? A vida com Deus nunca será monótona, estática e composta por rituais e propósitos vazios. Pelo contrário, a vida com Deus, ela é uma jornada dinâmica, repleta de novas experiências e constantes renovações. O
desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida é que ela vá além de uma mera repetição de rotinas diárias e passe a vivenciar continuamente algo novo e transformador. Nada para Deus é definitivo ou irreversível. Aquilo que parece imutável aos olhos de Deus ou aos olhos humanos, Deus pode transformar. Se você considera uma situação sem solução, Deus é capaz de restaurar. O que para nós é impossível, para Deus tudo é possível. No texto que nós acabamos de ler agora, de Lucas 5, 33 a 39, se você ler alguns versículos, capítulos anteriores a esse, Jesus estava ali na casa de Davi, sentado ali com fariseus e publicanos e alguns escribas. Eles estavam conversando e Jesus foi questionado então sobre o jejum. Observando a vida dinâmica a qual Jesus tinha com Deus, um relacionamento poderoso, decidiram então perguntar-lhe o segredo desse dinamismo. A pergunta a qual eles fazem em relação ao jejum, porque eles não entendem por que os discípulos de Jesus não jejuam e eles jejuam, porque ele estava escrito nos textos bíblicos. Em resposta, Jesus revela profundas verdades que podem transformar tanto a visão sobre Deus, tanto o nosso relacionamento com Ele. Quando Jesus se refere então que vinho novo não pode ser colocado em odre velho, não sei se vocês sabem, mas odre era um recipiente feito por pele de cabra, costurado. À medida que eles colocavam ali o vinho, e aí, enfim, tem 214 milhões de interpretações teológicas sobre isso. Eu acredito que o primeiro vinho ao qual eles colocam ali no odre, ele não é um vinho fermentado. É o primeiro vinho, quando eles pisam ali na prensa e sai o suco, um suco de uva. Até porque as viagens eram longas. Como que as pessoas vão beber vinho fermentado na viagem? Elas vão chegar onde elas vão querer, vai ter um monte de acidente, sei lá, fiquei pensando, né? Mas à medida que aquele vinho fica ali, armazenado, ele vai então fermentando. E aí ele chega então na sua propriedade alcoólica, enfim. Em alguns momentos na Bíblia cita de não se embriagueis, tal, está se referindo a esse tipo de vinho. Mas voltando aqui, na medida que você coloca esse vinho dentro desse odre, que é um recipiente, com o tempo e com a fermentação ele vai se expandindo. E como ele é novo, a pele, ela acompanha essa expansão. Mas à medida que você coloca um vinho novo dentro de um odre já foi utilizado, além dele ter o gosto de um vinho antigo, ele, na medida que se rompe, ele vai rasgar. E você vai perder o vinho. Essa é a comparação a qual Jesus está fazendo ali com os escribas, porque eles estavam no momento de se referindo ali às escrituras, aos costumes, tudo aquilo que a gente tem lido no início do Antigo Testamento agora, na nossa devocional. Mas Jesus vem não para dizer que o vinho antigo ou o vinho, essas práticas a qual eles faziam eram ruins. Pelo contrário, Jesus traz um novo entendimento a eles de que Ele era o Messias, o Filho de Deus. Por isso que Ele menciona vinho novo, porque o novo de Deus não se encaixa com aquilo que estava sendo praticado, que era algo totalmente novo e diferente. Mas que se você não tivesse uma mudança na sua mente, se ela não fosse renovada por algo novo, você não ia conseguir assimilar aquilo que Deus estava se revelando naquele momento. Por isso, não há como colocar vinho novo em odre velho. Não há como nós, eu e você, termos práticas na nossa vida que temos carregado ao longo dos anos. E quando Deus tem feito um convite para você, para estar nesse reino, se você não deixar tudo isso para trás, para buscar o novo de Deus,
não vai acontecer. É importante que eu e você entendamos que Deus tem algo novo, tem vinho novo sobre a sua vida. E que quando nós dissemos essa frase, vinho novo, ela toma uma proporção grande e poderosa sobre a nossa vida. E que nós hoje temos que ter um entendimento e parar para fazer uma análise de como tem estado a minha vida. Entenda e cantamos hoje, eu creio nisso, que Jesus está voltando. Pouco se fala no nosso meio, são poucas pessoas, igrejas têm que se posicionar quando há isso, mas eu repito, Jesus está voltando. Estamos vivendo um tempo onde Deus vai se manifestar. Deus tem incomodado o seu povo para voltar às origens e buscar a Ele, se aprofundar na palavra. Como eu disse há uns, não lembro onde eu disse isso, mas foi recentemente, eu vi o Lucinho Barreto falando ali com os jovens, e é verdade. Como que hoje nós conseguimos conquistar o coração do jovem? Não é só pregando e falando, é muito mais que isso. É mostrando e revelando o poder de Deus, porque o mundo tem poder, as coisas têm poder, o diabo tem poder, mas o poder de Deus é maior sobre todas as coisas. E é mostrando o sobrenatural para a vida do jovem, e é mostrando o sobrenatural para a vida das pessoas, que vamos revelar quem Deus é. E esse papel é meu e seu. É o nosso papel que temos que buscar esse mover de Deus. Mas para isso, temos que realmente perguntar como está a minha vida. Buscai o reino de Deus, em primeiro lugar a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Falamos sempre disso. Mas como que tem sido essa busca? Tem sido uma verdade ou tem sido somente palavras? É o vinho novo de Deus. É o vinho novo que Deus quer derramar sobre o seu povo. Porque os milagres de Jesus nunca pararam de acontecer. Deus sempre foi e é o mesmo ontem, hoje e sempre será Deus. Mas por que eu não tenho visto? É porque você não tem buscado. É porque você não tem buscado a revelação de Deus. É porque você não tem buscado o fogo do Senhor. Porque Deus é o mesmo. É porque nós temos priorizado tantas outras coisas, e nos contentamos de viver da misericórdia de Deus. Mas Deus é um Deus de graça. Ele se entregou na cruz de graça por mim e por você. Ele foi voluntarioso por amor, e essa porta que Ele abriu, o reino de Deus é tão grande e poderoso que a gente se limita simplesmente a ficar na porta e só vislumbrar de longe, quando nós podemos estar lá dentro, vivendo o propósito de Deus. A palavra de Deus, ela nos convida a uma transformação total. Assim como uma pessoa que chega às portas do reino carregando malas do seu passado, porque foi assim que eu me vi aos 49 do segundo tempo. Me vi chegando cheio de malas na porta do reino. Lembra que falamos na reunião de líderes sobre o reino? A visão que hoje temos de reino, onde Hollywood, Netflix coloca, é um reino chato, né? Aquele rei lá, sentado no trono, mandando em todo mundo, aquela coisa chata, o povo sofrendo. Existem as exceções, mas a grande maioria dos filmes medievais que a gente vê quando se fala de reino é isso, reino chato. Mas não é isso que é o reino de Deus, pelo contrário.
É um reino onde o Senhor te ama em primeiro lugar. Antes de você amá-lo, Ele já te amou. É um reino onde Deus te convida a estar debaixo do propósito dEle, e você ser frutífero, ser valioso, ser poderoso na sua presença, independente daquilo que o mundo pensa que você é. Deus tem um talento para você. Deus tem algo para a sua vida. Deus pode transformar a sua casa, a sua família. Você será frutífero aonde você estiver. Mas para isso você precisa entender o que é estar no reino de Deus. E esse convite ele é feito para mim e para você. É algo acessível. E eu me vi ali, às portas do reino, carregando um monte de mala. E aí me veio a pergunta ao meu coração, eu também divido com você: o que estamos tentando levar conosco, que não pertence à nova vida que Cristo nos oferece? O que estamos tentando levar conosco, que não pertence à nova vida que Cristo nos oferece? Para viver plenamente o reino, precisamos abandonar as bagagens antigas e nos revestir do novo. Temos um convite de uma vida nova em Cristo. O chamado não é uma regra para ajustar a vida antiga, mas para uma completa renovação. Quando recebemos o convite, Jesus fala assim: olha, eu vou arrumar isso aqui na sua vida que não está bom, vou deixar bom. Como diz os mecânicos, quando você sai da revisão, você está pronto para ir para a praia, não é? Você deixa seu carro lá, eles trocam óleo, apertam um parafuso aqui e tal. Você está pronto para ir para a praia. Jesus não veio com isso. O convite que eu e você recebemos: as coisas velhas já passaram, até aqui zerou. Eu tenho uma nova vida para você, algo muito melhor daquilo que você viveu até aqui. O problema é que muitas vezes tentamos conciliar a nossa velha natureza com a nova vida em Cristo, mas Jesus deixa claro que isso não é possível, quando Ele declara em Lucas 36: ninguém tira um pedaço de roupa nova para colocar roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Eu vou fazer um teste com você. Esquece festa junina, tá bom? Porque aí é moda junina, aí não vale. Mas se você for no shopping comprar uma roupa nova, e lá tem uma roupa nova ali que tem um rasguinho, e a pessoa colocou um rasgo ali, você compra? Mas se der desconto eu compro. Não vai ter desconto, é o mesmo preço da outra. Claro que não. Não combina. Não dá. Você quer o novo. Não dá para comprar roupa remendada. E o que Jesus está falando é justamente isso. E ainda se você ainda tem em casa uma roupa, rasgou aqui, eu vou colocar um remendo. O remendo de uma roupa nova, ele é novo. Ele vai lacear ainda, mas a roupa nova ela já é alaciada. E é nessa troca, um vai rasgar e vai piorar aquilo que já estava. Não dá para você equilibrar alguns hábitos da sua vida com aquilo que Deus tem colocado para você. Aquilo que a gente fala: olha, não mistura com água. Não vai misturar, não vai acontecer. O novo é novo, vinho novo e odre velho, o sabor mistura, além de derramar, fica ruim. E o importante dessa conversa é que muitas vezes quando a gente ouve esse texto e fala sobre isso, a nossa cabeça vai aqui para aqueles que estão na fé em Cristo, que começaram, que estão no período de conversão. Mas eu falo que independente do tempo que você tem de caminhada cristã ao ministério,
Não pense que você já experimentou tudo o que Deus pode fazer na sua vida. Não viva só de momentos a qual você viveu. Eu tive um tempo que nossa, que penso aquela vez que eu fui usado, quando eu falava em línguas, quando Deus me deu um plano, eu fui lá e executei. Cara, tudo isso foi muito bom e maravilhoso, mas o que você tem feito hoje? Hoje, o que você tem entregue ao Senhor? Se Jesus te chamar para uma conversa e falar: eu te dei tanto, tenho te dado dons e talentos, o que você tem entregue para mim? Senhor, lá 2 anos atrás, mês passado, ontem, isso já foi. Eu quero o hoje. O que você tem entregue para mim? O Senhor deseja realizar algo novo na sua vida emocional, nas suas finanças, em seus relacionamentos familiares, em seu ministério, no seu casamento. O novo de Deus só pode ser vivido e experimentado por aqueles que se limitam a uma prática, que não se limitam a uma prática religiosa, mas que decidem cultivar um relacionamento genuíno com Deus por meio de Jesus Cristo. Efésios 4, eu coloquei 4? É 4, está errado, aqui é 4, 22, 24 diz: quanto à maneira de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão e procedimentos de verdade. Há um bom tempo, Deus tenho buscado um tempo novo e uma nova vida com Cristo. Eu tenho sonhos no meu ministério, e quero muito ser frutífero. Jesus sempre foi e sempre vai ser o centro do meu coração. Mas o que eu tenho buscado em Deus é viver novas experiências com o Senhor. Quero viver algo novo com Deus. E nessa busca, eu tenho encontrado o Pai. E lá no fundo, tanto eu quanto Deus sabemos que ainda é pouco. É pouco aquilo que eu tenho buscado de Deus. E aí, fazendo uma análise de tudo isso, que essa semana principalmente, fazendo um resumo de tudo aquilo que Deus tem falado ao meu coração para preparar aqui esse texto, é um caminho longo de tempo. E nesse caminho longo que eu tenho percorrido e buscado, eu adquiri algumas obrigações na minha vida, todas as áreas. Acabei entrando então no piloto automático, ou seja, fazendo, participando, entregando, produzindo, sendo parte, ativo. E a pergunta aqui na minha conversa com Deus foi: para quê? Por quê? Quando a gente entra nesse contexto de vida, e aí eu não falo só de ministério, eu falo de vida, por isso que eu não estou usando a palavra ativismo religioso, ativismo na vida. A gente foca no como e no o quê, e faz. E se esquece de entender o porquê você tem feito, que deveria ser o começo de todas as coisas. Quando nós pensamos em fazer algo, por que eu tenho feito? Para que eu tenho feito? E aí depois eu vou pensar em como e o que eu vou fazer. Mas quando eu entrei nesse ativismo, lógico que no começo eu entendi o porquê, mas você vai fazendo, entregando, participando, fazendo, e aí você está lá, voando. Você às vezes pega uma turbulência, cai um pouquinho, mas nunca volta à altitude que você quer estar.
Você quer ir, mas você não enxerga o caminho para chegar até lá. Por quê? Porque você acaba esquecendo desse porquê. Como eu falei no início, eu fui tomado pelo tempo. Eu fui abatido pelas aflições, as frustrações me afetaram, roubaram meu ânimo. Deixei de ver a beleza e viver a completude do reino de Deus na minha vida. E muitas vezes quis fazer do meu jeito e não daquilo que Deus estava me direcionando. E eu não sinto vergonha de dizer isso. Ah, mas você é pastor. Não sou perfeito. Mas nunca deixei de amar a Deus. Nunca deixei de viver Jesus no centro da minha vida. Simplesmente acabei deixando escapar o que era a essência de tudo aquilo que eu estava fazendo. Apesar de tudo ser feito por amor, mas chega uma hora que a obrigação vem forte. Na Fórmula 1 ela pega o vácuo, ela vai querer ultrapassar. Essa hora que o pisca-alerta começa a tomar conta. E até aqui eu não entendia que o não fazer, mas o porquê eu tenho feito e para que eu tenho feito. Por isso que é importante às vezes a gente manter esse relacionamento com Deus. Porque é nesse alerta que o Espírito Santo vai dizer: para que você tem feito? Por que você tem feito? É a essência do Evangelho, entende? Jesus não chama você para fazer nada porque tem que fazer. A essência é fazer por amor a Deus. A essência é se doar por amor a Deus. Jesus tem que sempre ser o primeiro, a etapa da sua atitude. Só que às vezes Jesus é colocado você quer encurtar o tempo das coisas, você põe Jesus na segunda etapa, pula a primeira e vai indo. Aí você sabe que Jesus está ali. Esquece de... E aí, Jesus? É assim? É desse jeito? É assim que eu tenho que fazer? Jesus, fala ou fico quieto? Jesus, vou para a direita ou vou para a esquerda? Jesus, eu tenho sido um bom marido? Jesus, eu tenho sido um bom pai? Jesus, eu tenho sido um bom filho? E aí, Jesus, eu só tenho que fazer porque estão me cobrando que eu faça. Porque se eu não fizer, eu vou ser um bom marido, você é um mau marido. Se eu não fizer, você é um pai péssimo. Eu vou ser um mau pastor, você é um filho. E aí? Essa é a essência. É o princípio de tudo na sua vida. Porque tudo que você fizer, e Deus não vai estar na frente, você pode ter certeza que sua vida pode até prosperar, mas a vontade de Deus não foi consultada. E aí, quando você está batendo o desespero no seu coração, você se lembra da primeira etapa, se arrepende de onde você caiu e volta: Senhor, eu te amo. Mas aí a ferida já foi feita no seu coração, a marca já foi feita, e o processo é doloroso. O tempo que você poderia estar gastando vivendo uma vida plena e perfeita dentro do reino de Deus, você investe esse tempo para se arrepender e voltar de novo, de novo, de novo. Deus é tão bom, nosso Deus é tão maravilhoso, que Ele não se cansa de estar ali para receber você de braços abertos. Mas o que eu quero dizer para você essa manhã é não desse processo. O que eu quero dizer para você essa manhã é como se manter nesse processo de viver a plenitude do reino de Deus na sua vida. É de viver aquilo que importa. Eu usava uma frase que eu não sei aonde eu ouvi isso, não é minha, ou pode ser minha, que quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Esse mês ainda,
estava vendo uns vídeos na internet, aquele tempo que você não tem nada que fazer, você não quer ler nada, você não quer assistir nada, você só quer resetar o seu cérebro e você não quer assistir um filme bobo para começar a exercitar novamente. Estava lá vendo alguns vídeos e tal, e tinha um pastor americano, ele falou assim, aquele, sabe, da Carolina do Sul, aquela igreja assim, power. Ele falou uma das maiores verdades que já pude ouvir. O melhor lugar para que você possa colocar a sua vida e da sua família é debaixo do propósito de Deus. Porque quando você está debaixo do propósito de Deus, não importa a luta, não importa as circunstâncias, porque nosso Deus tem como primazia realizar o seu propósito. Ele vai guiar a sua vida para essa direção. As malas do passado que precisamos deixar para trás. E eu me vi então exatamente assim, eu chegando diante de Deus, às portas do reino, Jesus ali me recebendo, vem, e eu me via chegando ali, me arrumando as malas, como a gente faz, né, para entrar no lugar, carregando, botando ali, organizando as coisas, levando tal. Aí Jesus disse assim, não, cara, eu não preciso disso, eu não preciso dessas malas, eu não preciso daquilo que você está carregando. Eu estava carregando as malas do cansaço, as malas da fadiga, estava carregando muitas vezes a mala da religiosidade, a mala do ativismo, e tentando equilibrar todas essas coisas, e ainda carregando a minha cruz, que para viver o meu chamado com Cristo, assim como Ele fez com os 12, faz comigo, com você. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas não, além de tudo isso, eu tinha que equilibrar o meu eu. Quais são as malas que você tem carregado na sua vida? Sabe, eu cansei de viver assim. Eu cansei. Quero viver algo novo com Deus. Quero que o Senhor viva 100% dos meus sonhos. Eu quero algo novo no meu casamento. Eu quero algo novo na relação dos meus filhos. Eu quero algo novo na minha vida com Deus e meu ministério. Eu quero viver algo novo na minha vida profissional. Eu quero deixar só de olhar para as circunstâncias e cansar de tudo isso. Eu tenho que crer que quando Jesus fala, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu tenho que entender que eu tenho que colocar essas coisas diante de Deus e confiar. E deixar que Deus trabalhe todas essas coisas. Eu tenho que deixar e viver todos os frutos do Espírito na minha vida. Eu tenho que viver isso intensamente. Eu não posso vir aqui aos domingos por uma obrigação, porque eu tenho que fazer algo, porque se eu não fizer não acontece. Tem que fazer por amor. Não tem outro lugar melhor do que estar aqui buscando, adorando o nome de Jesus. Eu sei que eu e você precisamos descansar de vez em quando. Isso faz parte, Deus sabe disso. Ele proporciona isso para a nossa vida. É só falar, Jesus, estou cansado, preciso dar uma viajada. Ele vai proporcionar isso para você.
O problema é quando eu coloco todas essas coisas na frente de Jesus. Onde estar na casa de Deus é algo acessório. É onde eu coloco nos meus planos financeiros Jesus, nem consulto Ele. Eu só falo que não dá. Eu quero, por exemplo, eu quero trocar uma casa. Na verdade não, eu mudei minha oração. Eu preciso de mais um quarto e um lugar para mim estudar. E ter um escritório ali. Preciso disso. Trabalhar, enfim. Mudei a minha oração. Mas para isso, eu preciso sair de onde eu estou. Eu cansei de dizer que eu não posso, que não dá, que é difícil, que está caro. Cansei de ter medo de perder tudo aquilo que eu conquistei até aqui. Cansei de viver assim. Deus tem um vinho novo para a minha vida. E eu tenho que colocar esses sonhos diante de Deus. Senhor, essa é a minha luta. Estou sendo aqui humilde, mas se quiser dar uma casa com piscina, amém também, brincadeira. É isso que eu preciso, essa é a minha necessidade. Eu mereço mais, claro que eu mereço, mas Senhor, eu estou sendo humilde aqui. Entenda a minha urgência. Essa é a minha oração. Mas para isso eu preciso analisar a minha vida e perguntar: eu estou feliz assim? Você está feliz com a sua vida desse jeito? Você está feliz no modo como você tem se relacionado com Deus? Você está feliz de viver tomando vinho velho? Romanos 12 diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele é o culto racional de vocês. Deus, não há como colocar vinho novo em odre velho. Para que a gente possa viver esse novo de Deus, você precisa dar um passo. Você precisa ir até o Senhor e recebê-lo, deixando para trás tudo aquilo que você tem tentado equilibrar na sua vida, tudo aquilo que você tem priorizado. Priorize Deus nas suas relações. Eu sei que não é um processo fácil, mas comece. Disciplina, busque. Para viver o novo, precisamos abandonar completamente o velho. Deus não nos chama para um simples conserto da vida antiga, mas para uma nova existência, fundamentada na sua palavra. Deus tem vinho novo para você. Amém? E quando somos revestidos deste novo, passamos a estar então debaixo de um padrão novo de vida. Quando deixamos para trás as malas velhas, e às vezes não tão velhas assim. Se você chegou aqui às 9 horas da manhã, já é velho o que você viveu ali. Então quando decidimos deixar para trás tudo aquilo que é velho, Deus oferece algo infinitamente superior. Uma nova identidade, um novo propósito, uma vida completamente abundante e plena no reino de Deus. E o que significa então ser revestido do novo? Passo por 3 itens rapidamente. O primeiro deles é uma nova identidade. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que passou, passou. Quando nós aceitamos e queremos viver esse novo na nossa vida, independente do tempo que temos andado com Cristo, o que passou, passou. Viva o novo intensamente na sua vida e nas suas relações. Um novo pensamento, uma mente renovada em Cristo que nos capacita a enxergar a vida sob a perspectiva do reino. Em 1 Coríntios 2,16, Paulo diz: porém temos a mente de Cristo. E é assim que nós temos que ter a nossa vida. A mente de Cristo, uma mente renovada, uma mente que busca estar e querer avançar e se aprofundar no reino de Deus. E todas as suas relações serão renovadas, porque você busca estar
com a mente de Cristo, buscando Ele em primeiro lugar, exercitando amor nas suas relações, negando o seu eu. E por último, novos frutos, Gálatas 5, 22 e 23, que fala dos frutos do Espírito. Falamos, decoramos, cantamos, mas difícil colocar em prática esses frutos. Principalmente porque o nosso eu é o nosso maior adversário nessa relação. E nem se fala em relação ao domínio próprio. Eu falo de mim mesmo. Mas precisamos buscar isso em nossas vidas. Viver o novo significa ser conduzido pelo Espírito, através de um caminho de fé pleno e de completa confiança em Deus. Viver o novo é esvaziar-se de todo o seu eu, abandonar as práticas do seu velho homem e refletir então sobre a sua vida a glória de Deus. Deus tem vinho novo para você essa manhã. Avança para mim, que não está avançando. Acho que travou. Deus tem vinho novo para mim e para você. E não entenda novamente que eu estou querendo dizer isso para trazer um sentimento sensacionalista ao seu coração. Eu estou falando isso da forma mais racional. Eu tenho tomado cuidado quando eu tenho falado. A palavra de Deus, como eu disse, ela tem o seu cunho de emoção, porque faz parte da nossa personalidade. Mas se racionalmente você não entender aquilo que Deus tem colocado para você, você não vai conseguir ter um movimento de mudança. A decisão de viver o novo exige uma escolha clara. Ou continuamos carregando as bagagens antigas, ou nos rendemos à transformação que Cristo nos oferece. O Evangelho, ele não permite uma vida dupla, onde tentamos manter o novo manter o velho para experimentar o novo. É uma transformação que ocorre quando nós nos rendemos totalmente aos pés do Senhor e permitimos que Cristo mude o meu e o seu coração. O Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando nós nos adoramos, quando Deus fala sobre isso, Ele quer uma adoração de filhos e filhas que vivem 100% aquilo que Deus tem proporcionado a eles. E não aqueles que tentam equilibrar as coisas e tentam carregar esse juízo do sim e do não até os últimos minutos da sua vida. Eu vou viver o que eu tenho para viver, eu vou carregar assim lá na frente. Eu mudo. E aí eu queria, para encerrar, deixar algumas perguntas para você refletir. Quais malas você ainda tem carregado? Algumas delas, às vezes a gente carrega desde a nossa infância e juventude. Aquele sentimento que a gente se apega, alguns problemas emocionais que a gente vive. E toda hora que a gente tenta dar um passo à frente, vem aquela palavra de rejeição, ou uma situação que você viveu, aquela mala que insiste você carregar, e Deus vem, coloca um curativo, e aí com o tempo você vai lá, tira esse curativo e vive novamente isso. Jesus disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará.
E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Eu acredito do fundo do meu coração, quando você se coloca diante do altar e clama a Deus como um verdadeiro adorador, um filho de Deus, e pede a Ele: Senhor, socorre a minha vida, eu quero ser transformado, Jesus, eu preciso me livrar dessa mala que eu carrego há tantos anos. Você será livre em nome de Jesus. O problema é que às vezes somos impulsionados porque as pessoas nos dizem para ir nesse tal lugar que a gente chama de altar. Você tem que ir lá pedir para Deus libertar você do seu vício. Você tem que ir lá pedir para Deus libertar você dessa rejeição. Você tem que ir lá. Vamos, vem cá. Mas lá no fundo, Deus sabe que você não quer estar ali. O salmista diz que Deus sonda e conhece o nosso coração. Tem que querer. E não é vergonha aceitar as nossas falhas, aceitar as malas que a gente tem carregado. Jesus nunca te julgou e nunca te julgará por isso. Pelo contrário, Ele, como um olheiro santo, Filho de Deus, Ele vai estar lá sentado, moldando o barro, só esperando a hora que você: Senhor, faz de mim um vaso novo, eu quero ser usado por Ti. Me liberta disso. Me liberta. Não é um caminho fácil, porque mudar alguns hábitos nesses últimos 2 meses para a minha vida não tem sido fáceis para mim. E ainda tem outros que eu preciso mudar. É um processo, mas Deus conhece o meu querer. Eu tenho tentado desaparecer com o meu eu, como eu digo naquele texto, carregar a minha cruz e viver aquilo que Deus tem para mim. Como você tem tentado fazer com a sua vida? Tem tentado remendar a sua vida antiga, ou tem abraçado a transformação completa que Jesus oferece para você? E aí? Um dos desejos que eu tenho como pai, e a Cris como mãe, é que os nossos filhos sejam usados por Deus e vivam plenamente aquilo que o Senhor tem para eles. Mas se eu não tentar, ou se eu não for a inspiração para eles como pai, como homem de Deus, qual referência que eles vão ter se não é na minha casa? Eles podem ter outras fora de casa, como eu tive. Mas se eu me coloco como filho de Deus e quero viver algo do Senhor, eu tenho que tentar. Eu tenho que ser diferente para eles. Eu tenho que parar de equilibrar algumas coisas e colocar o Senhor na frente de todas elas. E trazer palavras de vitórias. Como você tem sido na sua casa? Hoje, Jesus faz a você a mesma pergunta que Ele fez para mim essa semana. Você está disposto a entregar as suas malas e se revestir do novo? Deus conhece o seu cansaço. Vó, Jesus conhece a sua luta, avó. A gente tem falado isso há um bom tempo da sua perna, não é? Hoje a senhora falou comigo. A gente sabe da luta que vocês têm enfrentado. Mas Deus tem algo novo para a senhora. Eu creio. Deus tem algo novo para você.
Eu quero muito, muito, em nome de Jesus, que você viva intensamente o mover que Deus tem preparado para nós. Nós temos tocado no manto, entende? E como corpo de Cristo, o meu desejo é que você viva isso na sua casa, que você viva isso na sua vida. As portas do reino estão abertas. Hoje pela manhã, meditando um pouco em tudo aquilo que estou falando, Deus me trouxe ali a mulher de fluxo de sangue. Quantas malas aquela mulher estava carregando na sua vida? Quantas coisas estavam prendendo o coração daquela mulher para receber e viver o novo de Deus? Quantas pessoas disseram para ela: ei, você é imunda, você não serve para viver com os seus, você tem que morrer isolada. Quantas vezes ela disse para ela mesma: eu não sirvo para nada. Quantas vezes ela disse: cadê o Deus que não me cura? Porque eu sou filha de Deus e isso tem acontecido comigo. Por muitos e muitos anos ela se contentou a viver somente com as suas malas, vendo de longe tudo acontecendo. Até então que ela ouviu falar sobre um homem que tem mudado a história de todos e do mundo. A promessa se cumprindo, Jesus, o Filho de Deus, declarando um reino de esperança, de paz e de transformação. O reino não só os judeus, mas todos aqueles que aceitarem e crerem que Ele era o Filho de Deus. Essa palavra tomou o coração daquela mulher. Essa palavra transformou a sua vida, e ela deu um passo em direção àquilo que ia mudar a sua história. Ela não se conteve com as palavras, ela não se entregou ao cansaço da vida, ela não se entregou ao que os outros pensariam, mas ela realmente quis tocar no manto de Deus, do Senhor, porque ela sabia que se somente ela tocasse, Deus iria mudar a sua história, Deus iria mudar a sua vida. E esse é o convite que eu e você temos recebido, e não somos diferentes daquela mulher. Talvez a circunstância dela tenha sido uma circunstância diferente da minha e da sua, mas as malas que ela carregava são as mesmas malas que você carrega todos os dias e insiste em carregar. Deus te chama para ter uma vida nova e plena. Deus te chama para ser filho e filha de Deus e te dar tudo aquilo que você merece para honrar o nome dEle. E mesmo assim, nós temos convite hoje é para que você possa impactar o mundo. O convite hoje é para que você possa impactar a sua família. O convite hoje é para que você possa ser luz e sal neste mundo, para que você seja frutífero e volte a adorar a Deus em espírito e verdade, como um verdadeiro adorador. Mas para isso, você precisa tocar no manto. A vida daquela mulher foi transformada. Eu não sei, a Bíblia não fala como ela foi a vida dela depois desse processo, mas ela sentiu durante toda a sua vida o Filho de Deus queimando no seu coração. Eu acredito, em nome de Jesus, que essa mulher pôde falar dessa experiência para tantas e tantas pessoas, porque se estamos aqui hoje falando do Filho de Deus, é porque essa mulher se colocou como sacrifício vivo aos pés do Senhor. Tantas e tantas viveram isso também. Sim, no mundo teremos aflições. Essas malas, elas vão reaparecer na nossa vida. Mas se Jesus venceu todas as coisas, você também pode vencer em nome de Jesus. Amém? Queria orar com você. Eu queria que você fechasse os seus olhos e falasse com o Senhor. É um tempo seu. É um tempo de ouvir a voz do Senhor.
Apresente a Ele as suas malas. Aquilo que tem falado no seu coração. Jesus, eu te amo. Eu não sei viver minha vida sem ti, Senhor. Tudo que tem é seu. Eu sou grato por tudo. Pela minha família, pelo meu trabalho, pela minha igreja, pelos meus amigos, para as pessoas que estão comigo, Senhor, junto, caminhando e ministrando. Mas esta manhã, Espírito Santo de Deus, queremos apresentar a tua igreja no teu altar, Senhor. Aqui estão homens e mulheres, ó Deus, que têm colocado diante de ti agora tudo aquilo que tem impedido talvez de viver o novo ao qual o Senhor tem nos chamado para viver. O Senhor conhece, sonda os corações, sabe como ninguém como tem estado a vida de cada um e cada uma que está aqui, Senhor. Pai, toca nos corações aqui esta manhã, Jesus. Toca nas vidas, ó Deus. Espírito Santo de Deus, traz o renovo. Traz, ó Deus, tudo aquilo que venha proporcionar aos teus filhos e filhas, ó Deus, para viver o novo. Tira o cansaço. Tira, Deus, toda a palavra de rejeição, toda a instabilidade emocional, todo vício, ó Deus, que temos às vezes lutado, Senhor. O Senhor é poderoso para libertar, para mover. Nós entendemos e temos vivido isso como igreja, Deus. Sabemos, ó Pai, pois temos buscado aqui, queremos, ó Deus, viver um novo momento contigo. Um momento, ó Deus, onde queremos mergulhar na tua palavra. Um momento que queremos sentir o novo de Deus em nossas vidas. E sabemos, ó Deus, que a cada dia o Senhor tem se revelado, a cada dia o Senhor tem se mostrado, Senhor. Queremos, ó Deus, ter um coração avivado. Queremos ter um coração cheio do teu poder, ó Deus. Por isso, Senhor, revela-se a nós. Revela-te a nós, ó Deus. Revela sobre as nossas vidas. Venha restaurar, ó Deus, nosso coração. Levanta a tua igreja, Senhor. Levanta o teu povo, ó Deus. Derrama teu fogo sobre nós. Aviva, Pai, aquece o nosso coração com teu poder e glória, Pai. Derrama vinho novo sobre o teu povo, Senhor. Vinho novo sobre o teu povo, ó Deus. Nós te amamos, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Por tudo aquilo que tens feito por nós. Obrigado por cada família que está aqui, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua direção. Obrigado por esta palavra, Deus. Obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que tens feito. Nos abençoa esta semana, Deus. Nos dê uma semana de poder, ó Deus. Nos dê uma semana na tua presença, Senhor. Que possamos viver o novo em nossas vidas, em todas as nossas relações. Que possamos, ó Deus, ter uma semana na tua presença, Senhor. Cuida de nós. Cuida das nossas famílias, ó Pai. Cuida, Deus, das nossas vidas. Assim te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça, nosso amado Jesus Cristo, e que a doce presença do Espírito Santo esteja com a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.